dia, pessoal. Meu nome é Marcelo Marques, eu sou representante da NetView Soluções Digitais, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Max, a nossa solução jurídica voltada para os grandes escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. Eu estou aqui com a doutora Daniela, que é sócia e também diretora executiva do Ferreira e Chagas Advogados, que é o case que nós vamos apresentar, e a gente vai bater um papo aqui, falar um pouco sobre as experiências e tudo que a gente conseguiu, os resultados que a gente conseguiu obter com o Max ao longo dessa jornada aí, que já tem aí pelo menos uns 5 anos, ok? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Dani. Então, pessoal, o Max é uma solução, um software jurídico, tá? Ele é orientado a escritórios e departamentos jurídicos com grandes volumes de processo, e o conceito principal é aliar a tecnologia a um fluxo processual. Por quê? Para gestão de carteiras de grandes volumes de processo, é necessário que a gente tenha algumas ferramentas e tenha um workflow muito bem definido. A gente está falando de equipes com muitas pessoas, um volume de atividades muito intenso. Então, o Max, essencialmente, é um software que une o workflow, jurimetria e inteligência processual, tá certo? Quais são as principais características do Max? A primeira delas é a inteligência processual. A gente consegue criar dentro do Max um fluxo processual visual. Então, a gente consegue fazer um mapeamento do Código de Processo Civil, definindo todas as etapas possíveis, e dentro de cada etapa a gente indica quais são as condutas que têm que ser cumpridas pelos advogados. Então, toda essa parametrização permite que o advogado tenha segurança na condução processual, garantindo que ele cumpra todos os prazos e condutas que ele tem dentro de cada etapa. Dani, você quer fazer algum comentário sobre a parte do fluxo, por favor? Acho que o interessante de a gente contar sobre essa questão do fluxo houve um trabalho um estudo detalhado, né, do Código de Processo Civil, da legislação trabalhista, para que a gente identificasse tudo aquilo que é necessário o advogado fazer e, de forma sistêmica, a gente orientá-lo para que a condução do processo sempre seja a melhor possível, né? Então, conforme a gente vai registrando o que está acontecendo no processo, o próprio sistema, de forma inteligente, vai direcionando quais são as próximas ações que precisam ser adotadas. Então, isso é uma contribuição muito grande, porque a gente evita falhas, né? Evita erros na condução e evita eventualmente deixar de praticar algum ato ali que é necessário no processo. Ótimo. Então, seguindo aqui, nós temos aqui toda a parte de checagem de argumentos. Um outro recurso muito interessante do Max foi a construção de um peticionador automatizado, onde o processo ele nasce com o cadastramento individualizado dos pedidos, e a gente tem uma padronização desse cadastro. E a área técnica, que é a área da doutora, uma das áreas que a doutora Daniela cuida dentro do escritório Ferreira e Chagas, faz todo um trabalho de inteligência jurídica, que é a definição dos argumentos, de jurisprudências já atrelados a esses pedidos. Então, dessa forma, a gente consegue ter a análise do pedido e produzir, fazer a construção, das peças de uma forma automatizada, tá? Sempre usando os argumentos que foram definidos pela área técnica e incorporando os subsídios que normalmente são enviados pelos clientes, para que a gente tenha sempre uma adequação ao caso concreto e a gente tenha sempre a construção da melhor peça possível, né? Então, com isso, a gente evita o famoso copiar e colar, né? A gente tem sempre as peças muito bem direcionadas, muito alinhadas às orientações dos clientes e sempre adequadas ao caso concreto, evitando também as conhecidas defesas genéricas. Quer complementar alguma coisa, Dani? Tem uma questão interessante sobre essa possibilidade de a gente ter uma padronização dos argumentos conforme os pedidos, né? Que primeiro, a gente conseguir garantir
que eventuais atualizações de jurisprudência sejam feitas em tempo real, né? Então, a gente deixa de ter aquela necessidade de fazer uma comunicação para, às vezes, um corpo de advogado muito grande, e a gente garante que, sistemicamente, a partir da próxima peça que é feita, já vai estar tudo atualizado. E tem um outro ponto muito favorável também, que é como a gente tem um discurso jurídico que é padronizado, né, para cada situação específica, faz com que o discurso dos clientes, as teses, né, ganhem força no judiciário, que a gente está sempre apresentando argumentos definidos conforme a melhor técnica possível e com as jurisprudências mais adequadas e mais atualizadas. Então, isso traz um benefício muito grande na própria aceitação do judiciário das teses, e a gente consegue acompanhar isso pelos indicadores que a plataforma permite ter, né? A gente ter os indicadores de sucesso das teses, justamente para poder ver a evolução ou, eventualmente, fazer algum ajuste também de uma melhoria ou uma adequação de uma tese também. Legal. Aqui, já pegando o gancho no que a doutora Daniela colocou, a gente, além do cadastro dos pedidos, né, a gente tem toda a parte de gestão do provisionamento. E o provisionamento, nesse caso, ele é individualizado, ele pode ser individualizado por pedido. Então, na medida em que eu tenho o índice de aceitação, eu também tenho o lançamento, a inclusão dos resultados de sentença como uma das etapas daquele fluxo processual que eu coloquei lá no início. Então, a gente consegue produzir estatísticas, a chamada jurimetria, né, de quais são as teses com maior índice de aceitação, definir um comparativo entre o que vem sendo provisionado e as condenações, os resultados das sentenças, de forma que a gente consiga ter indicações para acordo, o valor médio de condenação versus o provisionamento, tudo isso segmentado, pode ser consolidado por cliente ou pode ser segmentado também por comarca, chegando até ao nível do magistrado, para a gente entender qual é a tendência de julgamento daquele magistrado para aquele determinado tipo de assunto. Não é isso mesmo, Dani? É isso aí. A gente consegue ter uma granularidade de análise de risco, né? Até o detalhe do pedido. Isso é muito importante na tomada de decisão, principalmente com os departamentos jurídicos, né, em conjunto com o escritório, e a gente passa a fazer um provisionamento muito mais assertivo e faz com que as próprias empresas também consigam fazer internamente os ajustes de valores, que a gente sabe que toda empresa tem a responsabilidade aí de fazer provisionamento de valores financeiros relacionados aos processos. Então, quanto mais assertivo for, melhor para a empresa, sem dúvida. Então, essa parte é muito importante, porque ela tem uma possibilidade de a gente fazer uma análise detalhada de cada caso, e não só fazer um provisionamento mais generalizado, né, olhando o caso como um todo, sem a especificidade de cada um. Ok. Então, aqui, a gente, fazendo um resumão aqui da nossa solução, né, a gente tem o fluxo processual visual, né, como eu disse, com todas as etapas, as condutas. Eu posso ter diversos fluxos, posso ter mais de um fluxo por cada pasta, dependendo da instância, dependendo do tipo de direção que vai ser tomado dentro do processo, né. O nosso peticionador automatizado, que está vinculado à questão dos pedidos e os argumentos, né, que podem ser vinculados a cada um desses pedidos. A gestão eletrônica de documentos, todos os sistemas são digitalizados, todos os documentos são digitalizados, não somente as peças, assim como as guias, os comprovantes, os protocolos, tudo isso fica vinculado e indexado dentro do sistema. O Max, ele tem um controle muito interessante de subsídios, então a gente pode fazer uma esteira de subsídios e colocar prazos limite para aquilo ali, para que a gente possa impulsionar as equipes e, eventualmente, até o próprio cliente no fornecimento desses subsídios, para poder ter uma melhor condução processual.
esses pedidos, esses subsídios, eles podem ser incluídos individualmente ou podem já estar vinculados aos pedidos também, para garantir uma agilidade ainda maior na condução processual. Né? As condutas que podem ser personalizadas, essas condutas estão vinculadas a cada uma das etapas, elas podem ser prazos processuais, podem ser condutas administrativas, podem ser meramente tarefas internas que o advogado ou qualquer pessoa tenha que executar dentro do sistema. Toda a parte financeira, a parte de gestão de custas e honorários, a parte de despesas, reembolsos, tudo isso também é vinculado ao sistema. O sistema pode ser uma flexibilidade de integração com outros sistemas legados, né? Então, dentro do próprio Ferreira e Chagas e de outros clientes, sempre existe um software financeiro, um software de RH, alguma outra solução jurídica, informadores jurídicos, tudo isso a gente tem as APIs de conexão. Importante falar do provisionamento, né, que a gente já comentou anteriormente, da vinculação dos pedidos, o que, consequentemente, também ajuda na redução do risco operacional. Então, todo esse workflow bem montado, bem estruturado, ele garante uma melhor qualidade na gestão completa dos processos. Deixa eu ver aqui. Então, especificamente sobre o Ferreira e Chagas, né, falar um pouco do escritório, para que vocês tenham a dimensão do tamanho da responsabilidade que a gente tem vinculada a isso aí. O Ferreira e Chagas, a doutora Daniela depois pode complementar aí com mais algumas informações, mas é um escritório hoje com pelo menos 450 mil processos ativos, né, uma atuação nacional, executa em torno de 6.500 audiências mensais, mais de 100 mil prazos cumpridos e mais de 30 mil protocolos, para vocês terem uma dimensão do que o Max é capaz de gerenciar, né, dentro de uma estrutura que tem aí pelo menos 1.400 colaboradores. Né? Vamos falar um pouquinho aqui das principais dores e depois, Dani, se você quiser complementar mais algumas, coloquei algumas aqui que eu considero que são importantes. Né? O Ferreira e Chagas é um escritório que cresce vertiginosamente aí pelo menos desde 2015, que é a data de onde eu tenho referência, né? Mas é um escritório já com 30 anos de mercado, e ficou latente a necessidade de se ter um sistema que fosse altamente robusto e escalável, né? Considerando o volume de novas carteiras que o escritório ia conquistando ao longo do tempo. Né? Então, o Max ele tem um outro nome, ele nasceu com um outro nome dentro do próprio Ferreira e Chagas, e a gente foi evoluindo esse sistema e trazendo todos esses recursos que a gente já vem comentando aqui. Né? Então, assim, o volume de tarefas ele era tão grande, né, que não era mais possível a condução de processo no formato tradicional, né, que é bem comum em escritório de advocacia, que é onde o advogado tem uma carteira de processo e ele cuida daquele processo ali do início ao fim. Não que isso não possa ser feito com o Max tem essa opção também, né? Mas a gente implementou um conceito de esteira de produção, né, que vou pedir a Dani que fale um pouco mais para nós sobre isso. Né? Então, com essas equipes muito grandes, era imperativa a necessidade de criação de procedimentos bem definidos e pontos de controle, que foi onde nasceu toda a parte de workflow do sistema. Né? Dani, você pode falar um pouquinho mais da estrutura do escritório, por favor? Posso. Essa questão da gente ter optado por buscar uma solução que conseguisse acompanhar essa ideia nova que a gente teve de acompanhar os processos por fases, né? Como você comentou, de fato, quando a gente se depara com grandes carteiras, onde a gente tem uma repetição muito grande de assuntos ou de matérias, nós verificamos que fazia muito mais sentido a gente especializar o advogado ao máximo em cada fase do processo. Então, era uma ideia que a gente teve para que a qualidade da condução fosse melhor, e para que a gente conseguisse colocar isso em prática, precisava ter uma ferramenta que desse todo esse controle sem que a gente precisasse correr risco, né? Então, foi de aí forma que... única, né, Dani? Exato. Sem ter um Uma penduricalho ferramenta, aqui, um penduricalho. isso, que acompanhasse tudo do início ao fim, né? Como se fosse uma pessoa só,
mas que a gente conseguisse ter esses pontos de controle em cada etapa, em cada movimento do processo. Então, foi uma forma que a gente encontrou de melhoria do sistema, né, para que ele conseguisse cumprir essa necessidade que a gente identificou de mitigar eventuais riscos de fazer essa mudança de formato. E foi, obviamente, uma experiência continuada, né? A gente vem fazendo esses desenvolvimentos aí há bastante tempo, e cada dia identificando melhorias e novas oportunidades da gente conseguir fazer uma ferramenta mais completa, né? Excelente, excelente. Perdão, pode completar. Não, eu ia comentar, acho que você vai falar também sobre um pouco dos resultados, se você quiser eu posso comentar aqui, mas Sim, acho que sim. além da questão da esteira, né, que foi um diferencial muito grande para a qualidade da nossa condução dos processos em carteiras de contencioso de volume, né, a gente teve essa condição de fazer a redução dos riscos, né, então dentro de uma ferramenta só, a gente consegue acompanhar tudo que está acontecendo no processo, existe uma divisão de tarefas, né, entre as equipes, então a gente consegue criar os alertas para as pessoas que são os gestores responsáveis, os diretores, de forma que se alguma coisa, por acaso, sair ali da normalidade, ele já gera alertas para que a gente possa tomar as medidas necessárias, né? Então, tem uma possibilidade de configuração bem interessante nesse ponto. A questão do peticionamento eletrônico automatizado, né? Ela traz, como a gente comentou, uma segurança na forma de condução do processo, como o Marcelo comentou, o escritório hoje de advogados, a gente tem aí cerca de 700, 800 advogados, então, para que a gente consiga garantir que todo mundo está falando a mesma língua, né? Todo mundo está defendendo da mesma forma, da forma como é a melhor para o cliente, o peticionador automatizado ele é essencial para que a gente tenha essa qualidade e a gente faz acompanhamento pela área de compliance, identificamos que desde que a gente adotou isso, né, nós tivemos uma melhoria substancial da qualidade das nossas peças, inclusive na visão dos clientes, né, isso é muito importante para a gente também, porque tem toda uma necessidade de acompanhamento e controle, mas o mais importante aqui é a gente garantir a melhor defesa do nosso cliente, né? E, obviamente, a visão de jurimetria que dá possibilidade da gente fazer um direcionamento para os nossos clientes baseado em dados, né? Isso é um grande diferencial, porque hoje em dia todas as grandes empresas e departamentos jurídicos precisam de informações baseadas em dados, né? Então, a gente ter essa oportunidade de ter todo e qualquer tipo de registro de informação dentro do sistema e transformar isso em visões de jurimetria foi um resultado bem importante que a gente conseguiu também através da ferramenta. Muito bem, Dani. Excelente. É importante a gente salientar aqui a parceria da NetView com o Ferreira Chagas, já de longos anos, né, com um desenvolvimento sempre muito intenso, muitas ferramentas que a gente criou juntos, né, outras que o próprio Ferreira Chagas propôs o desenvolvimento, outras que a gente desenvolveu e foi evoluindo sempre com o apoio do escritório, é um grande parceiro nosso. A gente tem algumas outras ferramentas também que o próprio Ferreira Chagas utiliza, o AudiCheck, que é uma ferramenta para gestão de parceiros, né? Audiências e diligências, o Lara, que é um software, tudo conectado ao Max, mas é um software bem direcionado para as ações de juizado especial, que tem um rito mais simplificado, né? Então ele tem um automatismo muito grande, né? E essa é a história, né, que a gente vem construindo aí ao longo do tempo, junto com o Ferreira Chagas e com todos os nossos outros clientes, né? Eu gostaria de convidar vocês a visitar o nosso stand aqui, o stand do Max, né, Inteligência Jurídica, quem tiver interessado, quiser ter mais informações sobre a ferramenta. Agradeço muito aí a doutora Daniela pelo depoimento
e fico à disposição de todos aí para um contato futuro. Tá? Muito obrigado. Dani, quer suas palavras finais aí, por favor. Só acho que agradecer também, convidar o pessoal a conhecer a ferramenta, que é bem interessante, tem um diferencial muito grande mesmo para que possa trazer uma forma de conduzir os processos bem diferente. Legal. Valeu, gente. Obrigado.